E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro aqui do Flowing e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre as taxas do universo de cripto. Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre as taxas das corretoras e as taxas de fundos de investimento nesse universo. Começando então nas corretoras, a primeira taxa e mais importante é de fato a taxa de transação, então a taxa de compra e venda. Essa taxa ela pode ser uma taxa executora ou uma taxa executada. Mas o que significa isso? Basicamente, qualquer compra ou venda é realizada através de uma ordem num livro de ofertas. A ordem executada ou passiva é chamada assim porque você determina qual é o valor que você quer que aquela ordem seja realizada, seja na compra ou seja na venda. Você escolhe a qual valor você quer colocar aquela ordem no livro de ofertas. Já a ordem executora ou ativa, ela busca naquele momento qual é o valor de mercado. Então ela ativa a ordem mais próxima que tiver no mercado na hora para realizar a ordem. Ela tem uma prioridade ali e ela é realizada imediatamente no momento que você executa. Então é importante entender que é a ordem executora que define qual é a cotação de uma certa corretora. Não é a corretora de fato que coloca o que ela quiser, o preço que ela quiser. Num livro de ofertas, quem vai determinar o valor que está sendo, qual é o valor que está sendo cobrado em determinado ativo, são as ordens conforme elas forem executadas. O mercado dita o valor daquele ativo e não a corretora. Então, conhecendo esses dois tipos de ordem, cabe a você, cliente, definir qual é a ordem que você quer escolher, se é executora ou executada. A segunda taxa seria a taxa de depósito. É extremamente incomum de encontrar essa taxa nos tempos atuais, porque é uma taxa que já caiu em desuso, não faz sentido, você não incentiva o cliente a depositar na sua corretora ou realizar operações numa corretora se você cobrar ele para colocar dinheiro, né? A terceira, talvez a mais comum de fato que toda corretora tem, de alguma maneira, alguma taxa, é a taxa de resgate. Como que ela funciona? Existem basicamente três tipos de taxa de resgate. A gente tem uma taxa de resgate fixa, que pode ser um valor em reais. Então, por exemplo, uma corretora cobra R$3 para você realizar um resgate, independente de qual seja o valor. A gente pode fazer em percentual, então uma corretora vai cobrar, por exemplo, 2, 3% de todo o valor que você está resgatando. Isso é um valor até comum de se encontrar no mercado, porém extremamente alto. E algumas até mesmo cobram os dois, então cobra além de um valor em reais fixo, por exemplo, 3, 4 reais, cobram além disso mais um percentual do valor que está sendo resgatado. Lembrando que essas taxas de resgate e as taxas que a gente falou lá no começo, a executora e a executada, são todas pagas pelo cliente para a corretora. Quem recebe é a corretora. E uma última taxa também, nessa parte de corretora, é de fato o imposto de renda. Então aí nos últimos anos, o mercado de criptomoedas vem ficando cada vez mais falado e com isso, a Receita Federal também começou a olhar para isso e aplicou algumas modalidades de imposto de renda. Vou falar brevemente sobre o imposto de renda nesse caso das corretoras, como que funciona. Se você comprou Bitcoin, altcoin, qualquer cripto que seja, aqui no Brasil, de uma corretora brasileira, uma corretora registrada e que foi aberta aqui no Brasil mesmo, esta corretora está informando para a Receita Federal que você está comprando com ela. Então a Receita Federal já sabe que você comprou com ela. Portanto, você também precisa informar na sua declaração de imposto de renda que você comprou aquele determinado ativo. Mas basicamente existem três códigos no imposto de renda que você deve prestar atenção. O código 81, que é exclusivo para Bitcoin. O código 82, que é exclusivo para altcoins, então Ether, Ripple, várias outras altcoins. E o código 83, que é para outras criptos. Então não é necessariamente uma altcoin, pode ser um utility token, alguma outra coisa relacionada ao mundo de cripto, seja um ativo digital, né? Lembrando que essa declaração no seu imposto de renda é sempre feita em reais e não no ativo digital em questão. E sempre também no valor de compra, então é sempre no valor que você comprou. Por exemplo, você comprou um Bitcoin a R$10.000. Ok, a gente não tem esse cenário hoje, mas vamos imaginar isso. Você declara R$10.000 independente do valor que está valendo um Bitcoin no momento que você for declarar. Você declara sempre o preço de compra. E aí tem algumas regrinhas, algumas condições, então se tem que ser acima de R$5.000, se você comprou e no momento da compra foi abaixo disso, não há necessidade. Tem algumas condições específicas que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, mas vale você dar uma pesquisada caso você tenha comprado de alguma corretora nacional os seus criptoativos. Mas muita gente acha que você só pode investir no mercado e ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas através de corretora, comprando um ativo e se expondo ao risco dele. Isso não é verdade, você pode também entrar nesse mercado através de fundos de investimento. Então tem diversos fundos, ETF, curto prazo, longo prazo. O Flow, por exemplo, já tem aí um bom tempo alguns fundos de investimento privados aqui no Brasil, expõem os nossos clientes ao mercado de criptoativos sem ser de uma maneira corretora, né? Sem o nosso cliente de fato comprar, adquirir um ativo ali para ele. Bom, como o mercado
já conhece em diferentes fundos de diferentes modalidades, o mais praticado é o famoso 220, ou seja, 2,20. Então, basicamente, 2% de taxa de administração, que é o que a empresa vai cobrar por gerir aquele fundo, e 20% da taxa de performance. Lembrando que esses 20% geralmente são acompanhados de algum benchmark. Ou seja, por exemplo, se o CDI fez 10% e o fundo fez 30%, esses 20% de performance vão ser cobrados somente sobre os 20% de diferença entre o CDI e o fundo. Isso foi um exemplo, o benchmark pode ser feito com diferentes indicadores, né? Tem também a questão da taxa do resgate e do aporte. Isso é bem incomum de acontecer, na verdade, no caso dos fundos, porém existem certos fundos que cobram, mas é bem incomum. Os fundos privados do Flow, por exemplo, que já estão há 3 anos aí no mercado de forma privada, eles não cobram nenhuma taxa de aporte e nenhuma taxa de resgate. Sobre imposto de renda, é basicamente como os modos tradicionais fazem. Então a gente tem a modalidade, por exemplo, de ETF, que deve ser declarado como um ETF normal, ou então como um fundo de longo ou curto prazo, vai depender de qual fundo você está investindo. Então é isso, um vídeo bem rápido e simples aí falando um pouquinho sobre essas taxas que são encontradas nesse universo, na parte de corretora, na parte de fundo. Fica ligado no nosso Instagram também, que a gente está trazendo muito conteúdo para lá. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!